Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Você que está em casa, cultuando ao Senhor conosco, levantando o altar aí, na sua casa, no seu quarto, um altar de adoração, um altar de celebração, um altar de intercessão pelo Brasil, pelo mundo. Que bom! Parabéns a todos que estiveram hoje, neste dia, orando, jejuando, buscando. Este é um ato contínuo, conforme está escrito em 2 Crônicas 7, 13 e 14, como sempre aqui a gente tem lembrado. Enquanto houver esta situação, não cessemos de ler, meditar e orar. 2 Crônicas 7, verso 13, 14 e 15, que diz, parte B do verso 13: se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se esvaziar de si, lançar por terra toda a sua autossuficiência, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, arrependendo assim dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os meus olhos estarão atentos, abertos à oração que se fizer neste lugar. A terra está enferma e o Senhor tem o poder de sarar. Então continuemos orando, clamando aí. A palavra de hoje está em João capítulo 10. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 10, que fala-nos o texto acerca do bom pastor, o pastor que não abandona as suas ovelhas, o pastor que está presente. Talvez você fale assim: onde está Jesus agora? Onde está o Senhor em um momento como este? Ele está no lugar que sempre esteve, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o Emanuel, é também o Deus conosco. Ele está à direita do Pai, espiritualmente falando, a posição nesse momento. Mas Ele é o Emanuel, Deus conosco, que não nos deixou órfãos, não nos deixou só, nos deixou no seu Espírito. Ele disse: é necessário que eu vá, para que Ele venha. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, aleluia, é o teu ajudador para estar conosco. Ele é o nosso ajudador para nos fortalecer, nos consolar, nos dar a capacidade de superarmos, de enfrentarmos, seja o que for. Quer ver um exemplo disso? Os apóstolos, os discípulos, antes da experiência com o Espírito Santo, eles se afrouxaram, eles negaram. Diante do perigo, eles não souberam lidar com a adversidade. Diferentemente, depois de serem investidos e revestidos pelo Espírito Santo de Deus, ser a pessoa da Trindade, estes apóstolos tiveram um comportamento totalmente, mas totalmente diferente. Eles tiveram força, tiveram resiliência, eles superaram. E assim a gente vê na história da igreja cristã. Os irmãos enfrentaram a arena, enfrentaram na Areia dos Leões, enfrentaram fogueiras. No tempo ainda da era apostólica, o primeiro mártir da história, Estevão, foi morto apedrejado, mas ali cheio do Espírito, diz a palavra, ele viu os céus abertos e o Senhor para lhe receber. Portanto, se fortaleça no Senhor. Vamos ver o que nos diz a palavra. João capítulo 10 nos diz assim. Nós vamos aí até o versículo 14, que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. A quem não pertence as ovelhas, vira o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que lindo texto! Jesus, ele começa falando, e nessa linguagem aí da porta dos apriscos, da porta do aprisco e do ladrão das ovelhas e daquele que não é o pastor verdadeiro, onde se fica sem entender nada. E então ele fala abertamente, propondo assim a parábola, dizendo: o texto diz que eles não compreenderam. Jesus lhe propôs então esta parábola, mas eles não estavam compreendendo. E aí Jesus torna a reafirmar. Bem, o que a gente vê aqui nesse texto? Jesus dizendo que ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta. E é uma porta que não está fechada. Você que está me ouvindo nesta hora, que não se sente ovelha ainda deste aprisco, você que está me ouvindo agora, que ainda não se sente pastoreada por este sumo pastor, quero te dizer, quero te trazer uma boa nova, quero te trazer uma boa notícia: a porta não fechou, a porta está aberta, a porta da graça está aberta. Seja você mais uma ovelha deste aprisco, de um aprisco que não vai faltar alimento, de um aprisco que não vai faltar pastagem. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente aos mananciais de águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não ficarei com medo, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente, e preparas uma mesa perante mim dentre os meus adversários. E a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pronto, esse é o pastor do que eu quero aqui compartilhar com você nesse texto de João 10. Então seja você, vá correndo agora a esse pastor, porque a porta do aprisco está aberta, não se fechou. E Jesus está aí falando então: olha, eu digo, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Existe aí muitos ladrões e salteadores, muitos se apresentaram como Cristo, mas não é. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. E Jesus entrou pela porta. Ele é o pastor. E esse pastor diz que ele é o porteiro. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Você é ovelha do Senhor Jesus? Você é ovelha dele? Eu acho muito lindo aqui ainda em João 10, quando ele diz assim no verso 27, 28 e 29, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna. Eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém jamais as arrancará, as arrebatará da minha mão. O pecado não vai te arrancar. Satanás não vai te arrancar das mãos de Deus. Obra de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, ladrão, salteador,
o inimigo, o malfeitor, ninguém, absolutamente, vai te arrancar das mãos dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que me deu, meu Pai me deu, Ele que me deu, é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Não podemos, jamais, nada pode nos tirar das mãos do Senhor Jesus. Mas Jesus está aqui nos dando toda uma segurança. No entanto, é como se alguém pudesse assim, estar divagando na sua mente. Mas na mão de Jesus eu posso ser arrancado. Se eu estivesse na mão do Pai, aí ele vai e diz: olha, o Pai que me deu, Ele é maior. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tu. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos. Lindo. Então Jesus, Ele diz aí no verso 7 que Ele é a porta. Mas entenda de ir lá para o verso 7. Eu quero ainda voltar um pouquinho sobre essa questão de ouvir a voz. Porque isso é tão forte. Isso é tão forte. Isso é tão forte. Porque aqueles que têm o Espírito de Deus jamais ficará surdo à voz do Evangelho. Aquele que tem o Espírito de Deus jamais ficará surdo ao que o Espírito diz à igreja. E se você não consegue ouvir a Jesus, se você não consegue ouvir o Evangelho, provavelmente você ainda não tem o Espírito de Deus, não tem nascido de Deus, e você pode dizer nesta noite: Senhor, me faz nascer de novo. A Bíblia diz que até os mortos ouvirão a voz do Senhor e ressurgirão. Lázaro ouviu a voz. Jesus chega dentro do túmulo daquele que estava morto há 4 dias em estado de decomposição e diz: Lázaro, vem para fora. E ele se levanta e sai. Aqui mesmo em João capítulo 6, a palavra nos diz, no verso 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Não tem como não ouvir a voz do sumo pastor. Não tem como não ouvir a voz do Senhor Jesus. Não tem como não ouvir. Não tem como não ouvir. E se você tem ouvido a voz do Senhor, obedeça, se renda, porque vale a pena. Então, voltando agora sobre essa questão da porta, no verso 7 ele diz, deixando bem claro, ele afirma, Jesus lhes afirmou de novo, novamente, ele queria enfatizar isso: eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas, a porta para a eternidade feliz. Existe na eternidade 2 destinos. Um destino feliz e o outro uma eternidade de sofrimento, de uma tormenta eterna. E Jesus Cristo é a porta para um novo lar, o lar de paz eterna. Então Ele vem a nós, que fomos um dia expulsos do jardim do Éden. Ali o Senhor expulsou Adão e Eva e colocou 2 anjos fechando. E vem Jesus agora e diz: olha, eu sou a porta, aleluia! Eu sou a porta de entrada para uma eternidade, a porta de entrada para uma vida de paz em meio a turbulências que já começa aqui, porque quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador já começa a usufruir desta paz, desta salvação, desta alegria no Espírito, aqui nesta vida. Já viu alguém dizer assim: a minha vida está no inferno? Já viu alguém falar assim? Pois é, está voltando Jesus. Porque a vida em que Jesus reina pode ter a tribulação que for,
mas lá no seu interior ela vai ter paz. Paz para nós, cristãos, é diferente daquilo que está no dicionário. No dicionário, paz é ausência de guerra, ausência de conflito. Para nós, paz é estado de espírito. É estado de espírito. Como eu falei na história da igreja cristã, vários momentos de tribulações que passou a igreja, e ali a gente vê cristãos, como citei aqui Estevão, que foi o primeiro mártir, sendo apedrejado, e ele ali em paz. Pode isso? Alguém tirando a sua vida, lhe atirando pedras, e ele ali em paz, louvando, clamando ao Senhor, glorificando o Senhor. Pode o apóstolo Paulo preso, ali com mãos e pés no tronco, foi chicoteado, estava lá louvando ao Senhor. Como explicar isso? Por conta dessa paz. Então, paz interior. Nós cantamos algumas músicas muito interessantes que retratam sobre isso. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Exatamente, é momento de louvar, é momento de adorar, é momento de clamar. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 9, ele torna a enfatizar. Perceba quantas vezes vai aparecer no texto. Ele já tinha falado anteriormente. Os discípulos estavam sem compreender, e ele repete no verso 7, repete no verso 9, trazendo cada vez com mais clareza. Então no 9 ele diz: olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer se alguém entrar por mim? Vai entrar e vai sair e vai encontrar pastagens. Olha que lindo aqui o Pai meu, né? Exatamente retratando Salmo 23. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, você tem liberdade de entrar ou não por essa porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá, mas achará pastagem. E mais uma vez ele faz a comparação entre ele e a sua proposta e a proposta do outro. O ladrão, ele não veio senão para matar, roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Depois de falar isso, Jesus, como bom pastor, que é esta ovelha guia, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, porque ele é a ovelha guia. Então ele diz: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então Jesus Cristo, ele deu a vida por nós. Hoje, primeiro domingo do mês, inclusive que sempre ceiamos, algumas pessoas perguntando hoje, eu tive também um programa de rádio, perguntando: pastor, e a ceia, como é que vai ficar? Não deu para ceia, hoje não tem problema, ceia no próximo mês. Isso não vai comprometer a sua espiritualidade. Houve também algumas pessoas perguntando: pastor, e aí, essa questão do jejum? É preciso ter muito cuidado com certas postagens que se vê até por aí. Houve quem protestasse contra o jejum, que foi conclamado hoje por várias lideranças de convenções, batistas, assembleias, de diversas denominações, e o presidente da República pedindo o jejum. Por exemplo, houve quem censurasse o jejum. Porque o jejum não é para ser citado, não é para se dizer que está jejuando. Sim, aí é o jejum pessoal. O jejum coletivo não. Tem como você fazer um jejum coletivo sem fazer uma conclamação. Cuidado, às vezes você pega um texto bíblico, faz a interpretação correta, mas uma aplicação errada. E afinal, está a serviço de quem? Num momento como esse. Quando foi o rei que conclamou o jejum em Nínive, ele conclama o jejum com toda a população. Houve outras postagens, aí as pessoas perguntando e mandando: pastor, e essa postagem aqui? Aí um outro, um pastor que postou. Primeiro ele faz toda uma fala ideológica, política, de um determinado grupo, que aqui eu não vou citar nenhum grupo, tá? Mas ele faz toda uma fala, um pastor,
toda uma fala ideológica, política, e depois ele afirma, ele justifica o não jejuar, e aí ele está jogando nas redes sociais para a pessoa não jejuar, falando o seguinte, usando o argumento de que as pessoas ficando sem se alimentar vai enfraquecer o seu sistema imunológico. Pelo amor de Deus, jejua quem pode jejuar, não é obrigado todo mundo a jejuar. E aí, trazendo a ideia do texto lá de Isaías 58, que vai falar que o verdadeiro jejum é o da justiça, é o que se preocupa com a causa do pobre e do necessitado. Sim, mas uma coisa não anula a outra. É semelhante a Mateus 23. Jesus fala lá dos dízimos, das ofertas, que os religiosos estavam preocupados em dar, mas não estavam preocupados com o exercício da misericórdia e da justiça. Acerca do jejum, Jesus deixou isso para nós bem claro. Lá em Mateus 9, 14, 15, foram perguntar: Senhor, nós jejuamos, os teus discípulos não jejuam. E Jesus disse: olha, pode porventura, enquanto está com o noivo, jejuar? Ali, não. Mas virão dias em que o noivo será tirado e haverá necessidade de jejuar. Isso tudo aqui é ensino de Jesus, ensino do pastor para as ovelhas. Só pensando que eu fugi, não fugi da mensagem não. Esse é ensino do pastor para as ovelhas. O pastor orientando as ovelhas. E precisamos ter cuidado com os ensinos de Cristo, para a gente não parecer contraditório em um momento como esse, em que toda a nação, o mundo está precisando sim de jejum, de oração, de arrependimento. Se você não tem condição de jejuar, não jejue. Claro. Ou jejue parcialmente. Existem várias formas de fazer o jejum. Não necessariamente se abster de alimento sólido, de alimento líquido. Você pode fazer abster-se de alguma outra coisa. Rede social, por exemplo, de televisão. Você pode colocar isso como um jejum, abstinência de não estar fazendo uso daquilo, que é algo que você tanto gosta, por exemplo. Então, precisamos ter muito cuidado. Triste isso, triste, muito triste. Isso é sinal de que alguém está com a mente muito mais numa ideologia do que no reino de Deus, do que em Cristo. Fazendo uso de um texto bíblico, até correto a compreensão, mas com aplicação errada. Tenha cuidado com a interpretação da Bíblia. Você tem uma interpretação correta, mas a aplicação errada. Então, ele é o bom pastor que dá vida por nós e que nos ensina como a gente deve viver a vida aqui. Esse dar a vida por nós nos faz pensar em todo o sacrifício dele ali na cruz. Em todo o seu sacrifício ali na cruz. Tá? Dos benefícios que nós temos. Dos benefícios que nós temos. Se você quiser ver mais um pouquinho sobre essa questão aí, ele deixa lá em Mateus 6, bem claro, sobre a prática da justiça, da oração, do jejum e da esmola. São 4 práticas que nós precisamos fazer, e no sentido individual, ela tem que ficar assim no sigilo. No sentido coletivo é outra história. Então, essa vida dele por nós ali na cruz traz um benefício. Quais são os benefícios de Jesus ao dar a sua vida? É uma morte substitutiva. Jesus assume o nosso lugar e ele morre a nossa morte para que tivéssemos a sua vida, viéssemos a ter a sua vida. Com a sua morte ali na cruz, ele nos compra para Deus pelo seu sangue. Em Apocalipse 5, versículo 9 e 10 diz que Jesus Cristo comprou para Deus homens de todos os povos, tribo, língua, raça e nação. Aí você diz assim, o país lá da África ou de qualquer outro continente, todos estão sob os olhos do Senhor, todos são do Senhor. Jesus, com o seu sangue, comprou para Deus todos os povos, de toda tribo, língua, raça e nação, e não apenas isso, fez de cada um de nós reis e sacerdotes. Em 1 Pedro 18, 19 diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que ele nos comprou, o sangue de touro, de animais, mas foi com o próprio sangue, com o seu próprio sangue, como de um cordeiro imaculado, sem defeito, que ele nos comprou para Deus. João, quando viu Jesus, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estamos vendo esse dia chamado dia de Páscoa, que se lembra a Páscoa, mas a Páscoa judaica lá celebrada, que foi instituída quando o povo de Deus estava no Egito. Isso está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 12,
lá fala-nos do Cordeiro Pascual que foi imolado, e o sangue do Cordeiro passado nos umbrais das portas. E ali na casa que tinha o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não entrou, porque o sangue do Cordeiro protegeu. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas, ele nos protege. O sangue de Jesus sobre a nossa vida nos protege do anjo da morte, nos protege de todo o mal. E a morte não tem poder sobre nós, como a morte não tem poder sobre os lares em que está o sangue do Cordeiro. Ah, pastor, nós não vamos morrer, não vamos. Mas quando chegar a nossa hora, não é o anjo da morte que vai vir buscar ninguém. O Senhor vai chegar e falar: Senhor Joyce, vem para cá. Aí você vai, é o Senhor, os anjos do Senhor. Lá em Lucas 16, né, quando vai falar do rico e Lázaro, a gente tem um texto, Jesus deixando bem claro isso. A Bíblia diz que Lázaro morreu e foi sepultado. Não, o rico morre e é sepultado. E Lázaro, vem os anjos do Senhor e os tomam. É diferente. Não é o anjo da morte. Como foi ali na casa, o anjo da morte foi na casa em que não estava o sangue do Cordeiro e levou os primogênitos. Ceifou, tirou a vida. Então o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, ele nos protege do anjo da morte. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas, ele nos limpa, ele nos lava, ele nos purifica, conforme está lá também em 1 de João. Fala do poder do sangue de Jesus para nos limpar, para nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade. Isaías 53 fala-nos com detalhes acerca desses benefícios, que é um sacrifício, foi um sacrifício substitutivo. Ele morreu a nossa morte para que tivéssemos a sua vida, e por meio do seu sacrifício ali na cruz, nós temos perdão, salvação, nós temos a paz, nós temos a nossa redenção. Então, se submeta a esse pastor chamado Jesus Cristo, que deu a vida por mim, que deu a vida por nós. Ele é digno de ouvirmos a sua voz e fazermos a sua vontade. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, eu sou o bom pastor, verso 14, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas também conhecem a mim. Você tem ouvido a voz do Senhor. O que nós precisamos num momento como esse, de angústia, de desencontro de informações, é procurar ouvir a voz do Senhor. Não as muitas vozes ideológicas, não as muitas vozes que estão por aí a ecoarem. Procure ouvir a voz daquele que morreu por ti, aquele que deu a vida por nós, porque Ele sabe para onde está nos conduzindo. Ele sabe o que está acontecendo. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, intercede por nós, lá em Romanos 8:34. No verso 37 diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, e que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestade, nem qualquer outra criatura, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Enquanto eu estou aqui falando da sua palavra, falando dele, ele mesmo na sua oração por nós. Eu acho lindo a oração de Jesus em João 17. Em João 17, Jesus, ele intercede por nós. Vai chegando o momento final, né, ali, e ele diz: ó Pai, graças te dou, porque nenhum dos que me deste se perdeu, é certo, não é o que estava escrito, não é o da petição, que já estava previsto isso. E aí Jesus começa a interceder por nós. E ele diz: não te peço que os tire do mundo, no verso 15, mas que os guarde do maligno. Jesus já orou por mim e por você. E ele diz: não rogo apenas por esses que aqui estão, mas por todos aqueles que pela tua palavra haverão de crer em mim. Eu estou orado. Você já está orado por Jesus. Quando eu digo aqui que Ele está à direita do Pai e intercede por nós, Romanos 8 fala também do Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que intercede, é Jesus que intercede. Aí você fica, sei lá, será? O tapedista tem medo de falar quá, né? Quá, querendo trazer assim uma dúvida, né? Quá.
Pronto, eu estou falando agora para você então, João 17, em que ele já orou. Aí está lá escrito, na oração dele, registrado: Pai, não te peço que os filhos do mundo e que os guardem do maligno. Depois, na sequência da oração, ele fala: Pai, não te peço, não peço apenas por eles, mas por todos aqueles que haverão de crer em mim. Então você está orando, crê na oração de Jesus, que ele fez por mim e por você. E aí a gente tem vários ensinamentos que Jesus deixa para nós. Inclusive a oração do Pai Nosso é um ensinamento tão importante para um momento como esse. Foi a nossa última mensagem passada. A oração do Pai Nosso, uma oração ensinada por Jesus, para que estivéssemos orando sempre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nunca se fez tão importante, tão necessária. Por quê, pastor? Porque ela é uma oração global. A oração do Pai Nosso é uma oração de uma abordagem global. Na oração do Pai Nosso, eu expliquei isso na mensagem passada, ela é terapêutica, já começa no relacionamento de pai e filho, de intimidade. Depois você pode procurar aí nos nossos canais e você encontra a mensagem da semana passada. Mas eu quero aqui só ressaltar os ensinos de Cristo, e dentre eles a sua oração, a oração do Pai Nosso, para um momento como esse, uma oração global. Você faz ação social, você pede o alimento para todo mundo, você pede o reino de Deus para todo mundo, o reino de Deus vindo sobre estes reinos, sobre estes governos humanos que estão desesperados, sem direção. E no reino de Deus a gente tem paz, no reino de Deus a gente tem segurança. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Neste mundo, sim, neste mundo há insegurança, tem muita insegurança, incerteza, mas no reino de Deus há toda a certeza que a sua alma anseia, que o seu coração deseja, almeja. Ele é a nossa âncora para a nossa alma, é a âncora para a nossa alma, e você pode ficar nele tranquilo. Então, além da oração do Pai Nosso, você faz batalha espiritual do mais alto nível. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Este é o mal que tem assolado toda a terra. Então vamos praticar o ensino do Senhor Jesus. Vamos amar o outro. Vamos praticar as suas máximas. Considerar o outro superior a nós. Fazer o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse a nós. E vamos amar o outro como a nós mesmos. Continue ouvindo a sua voz. Eu quero finalizar essa reflexão com Apocalipse, capítulo 1, o versículo do 1 ao 8, porque é uma carta a 7 igrejas, e lá diz assim: João a 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. A vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. É uma saudação que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, aleluia, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, o soberano dos reis da terra, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Ei, os governos nem sabem que você existe, nem sabem que você existe. Por mais que um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ame os seus munícipes, no caso aqui do município, ou do estado, da União, por mais que ele ame a sua missão, a sua vocação, a oportunidade de servir como gestor, mas ele não nos conhece. Só que o soberano, o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia, Ele te conhece. Ele é o Emmanuel, é o Deus conosco, Ele está conosco. Então, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu
reino, nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai. A glória a Ele pelos séculos, pelo domínio, pelos séculos. Gente, lindo demais. E então o texto assim termina, né? Apocalipse, aí o verso 8, o texto assim termina dizendo, eu li até o 7, até o 6, Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É Ele que tem domínio. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o seu Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o